Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. Turquia, como ser um ditador numa democracia. Bu aziz millete güvenin. Güzel günlere olan inancınızı hiç yitirmeyin. Dayanışmanın ve umudun önünde hiçbir güç duramaz. Hele hele o bir avuç insan ve o asla duramaz. O presidente da Câmara de Istambul chama-se Ekrem İmamoğlu, lidera as sondagens para as próximas eleições presidenciais no país e é o principal rival do presidente Recep Tayyip Erdogan. İmamoğlu, que ouvimos no som de abertura, dizer que nenhum poder pode resistir à solidariedade e à esperança, foi detido anteontem, acusado de corrupção e de auxílio a um grupo terrorista. Mesmo assim, o seu partido, o Partido Republicano do Povo, vai nomeá-lo candidato presidencial neste domingo. A detenção do autarca de Istambul originou várias manifestações de protesto que foram reprimidas pela polícia. Para além dele, foram detidas 37 pessoas por terem publicado, segundo as autoridades, conteúdos provocatórios a incitar ao crime e ao ódio, todos relacionados com manifestações de apoio ao autarca de Istambul. O governo de Erdogan rejeita qualquer responsabilidade e diz que o poder judicial é independente. Será, neste episódio, André Pereira Matos, professor da Universidade Aberta e autor de uma tese de doutoramento sobre uma perspectiva construtivista sobre a promoção da democracia que a União Europeia fez da Turquia, diz-nos que os ditadores têm à sua frente, neste momento, um tapete vermelho para fazerem o que quiserem impunemente. Bem-vindos ao P24, o seu dia começa aqui. Caro André Pereira Matos, bem-vindo a este podcast do P24 para falar sobre um dos seus temas prediletos do ponto de vista académico, a Turquia. O principal rival do presidente Erdogan foi detido anteontem, o presidente da Câmara de Istambul, Ekrem İmamoğlu, foi acusado de corrupção e de auxílio a um grupo terrorista. O que é que está em curso na Turquia? É uma espécie de golpe de Estado? Boa tarde, obrigado pelo convite mais uma vez. É uma espécie de golpe de Estado, mas podemos dizer que é já um longo e já nada dissimulado golpe de Estado. Isto porque, talvez se olharmos um bocadinho mais atrás, podemos até falar numa espécie de erdoganização da Turquia, não é? Começou logo em 2002, portanto Erdogan começou a palpar terreno, começou lentamente a conhecer e a controlar progressivamente o sistema político turco, depois teve aquele grande salto no golpe de Estado falhado, enfim, encenado ou não, de 2016, passou a exercer o poder de forma ainda mais autocrática, discricionária, resguardado, se quiser, por uma série de poderes excepcionais que ganhou nesse momento. E em 2023 houve uma possibilidade de mudança política na Turquia, que acabou por obrigar até uma segunda volta nas presidenciais, porque o terremoto, a situação do terremoto de facto revelou grandes níveis de corrupção e portanto colocou Erdogan numa posição de alguma fragilidade. Agora mais recentemente nas municipais em 2024 também Erdogan teve um choque grande e houve pela primeira vez uma derrota em eleições e por isso, na minha opinião, Erdogan não vai facilitar nesta deriva autocrática, obviamente, nesta espécie de golpe de Estado, se quiser, ou esta continuidade da erdoganização da Turquia. Todos os indicadores da qualidade da democracia têm colocado a Turquia abaixo do limiar dos 50% e por isso é que os académicos têm-lhe atribuído diferentes denominações. Há quem fale de uma democracia iliberal, ou híbrida, ou cinzenta, há quem a declare efetivamente uma autocracia, apesar de se realizarem eleições, elas não são necessariamente livres e justas, como seria a exigência para um sistema democrático, e portanto Erdogan estava atento a İmamoğlu, que é presidente da Câmara de Istambul, um grande e principal rival político do presidente, e portanto não quis arriscar a que se repetisse essa proximidade que aconteceu em 2023 nas presidenciais
e muito menos a uma derrota como aquela que aconteceu mais recentemente nas municipais e que Erdogan conseguirá contornar, mas nas próximas eleições não poderá, obviamente, correr esse risco. Isso faz-me recordar um texto que escreveu no Público em 2023 chamado Democratas sem Democracia, um texto de opinião que diz muito sobre o país de que estamos a falar. Imamoglu lidera as sondagens para as presidenciais, que se realizam apenas em 2028, e o seu partido deve nomeá-lo em breve, provavelmente no domingo, como o seu candidato presidencial. O governo de Erdogan diz, todavia, que o poder judicial é independente. É mesmo assim? Não é todo o sistema que está em causa, nomeadamente o próprio Estado de Direito? Uma das principais medidas ou das principais estratégias que qualquer líder político queira adotar no sentido de enfraquecer a qualidade da democracia é através da fragilização do Estado de Direito, nomeadamente na separação e interdependência de poderes. E nós estamos a ver isso de forma replicada em vários locais do mundo por estas Até nos Estados Unidos. inclusivamente e de forma bastante ostensiva nos Estados Unidos. Nós sabemos que há uma tendência dos sistemas presidencialistas, como é agora o caso da Turquia, mudou por alterações constitucionais que o próprio Erdogan promoveu. Nos sistemas presidencialistas há um equilíbrio muito delicado da separação e interdependência de poderes, porque o presidente, com os seus poderes executivos, de facto é uma figura proeminente e com bastante influência. E, portanto, há um risco muito mais visível de se resvalar para um sistema não democrático nos sistemas presidencialistas. Mas, havendo uma sólida separação e interdependência de poderes, isso fica, de certa forma, acautelada. Ora, quando Erdogan, ao longo dos últimos anos, desde 2016 principalmente, tem vindo a tomar decisões que enfraquecem esta separação de poderes, de facto nós não podemos dizer que seja uma democracia saudável, porque há um Estado de Direito muito frágil. E este presidencialismo, que resultou das alterações constitucionais, também dessas alterações constitucionais resultaram medidas como dar ao Presidente a autoridade para nomear 12 dos 15 juízes do Tribunal Constitucional Turco, o que levanta, obviamente, questões sobre a independência do Poder Judicial, uma vez que este poder, que é o Tribunal, que também estaria envolvido, hipoteticamente, num processo de destituição do Presidente, do próprio Presidente. Ora bem, um Presidente que pode ser destituído por decisão participada, também com o Parlamento, mas o Tribunal Constitucional aqui tem um papel importante, por um tribunal cuja esmagadora maioria depende de uma nomeação do Presidente. Temos aqui, como é óbvio, o cumprimento, o respeito da Constituição e das normas, mas em simultâneo a sua utilização abusiva e do ponto de vista substantivo não há uma real separação de poderes. Isto está à vista tanto nestes casos como, por exemplo, nestas detenções que estão a ocorrer daqueles que têm feito publicações em redes sociais que estão a ser acusados de incitamento ao crime só porque se têm manifestado contra a detenção, esta acusação deste rival de Erdogan. Sim, existem muitas outras detenções e ainda por cima elas surgem na sequência da decisão histórica do líder do ilegalizado Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, PKK, que está detido há décadas, de apelar ao desarmamento. Portanto, havia aqui alguma oportunidade para tranquilizar a sociedade turca, mas Erdogan está a aproveitar exatamente para o oposto e para eliminar qualquer foco de contestação. Sim, para eliminar qualquer foco de contestação, por um lado, e por outro, para não se normalizar a questão curda e se abandonar ou se afastar da sua securitização. Nós não podemos esquecer-nos que o sudeste da Turquia, que é habitado por uma esmagadora maioria de curdos, vive permanentemente numa governação por decreto e em estados de exceção, estados de emergência, e, portanto, isso dá poderes extraordinários de governação e limitação aos direitos fundamentais dos cidadãos em toda a Turquia, mas em particular nessa região. Ora, se o PKK
que foi securitizado, transformado numa organização terrorista, porque de facto utilizava a força para defender a sua causa, que é já agora uma tentativa de autonomização da minoria, muito significativa, é minoria, mas é uma minoria significativa, dos curdos, que são uma nação sem Estado. E, portanto, se não se alimentar esta narrativa de securitização da questão curda e se o PKK passar, imagina, ser um movimento social, um partido político integrado no sistema turco, isso retiraria exercício de poderes excepcionais sobre aquela região e afastaria do governo e da presidência a possibilidade de estarem reiteradamente a apontar os riscos, o perigo à segurança e à existência, à segurança ontológica dos turcos por força daqueles terroristas que seriam os curdos e os alinhados com o PKK. E, portanto, esta decisão do líder do PKK de afastar o uso da força e das armas para a defesa da sua causa é, enfim, ironicamente, não é? Seria uma forma de enfraquecer Erdogan, que já não teria tanta legitimidade e capacidade de argumentar da necessidade de manutenção do estado de emergência nesta região da Turquia. Vai fazer o contrário, provavelmente. Exatamente. Erdogan foi primeiro-ministro, já atingiu o limite de 2 mandatos como presidente. Se quiser voltar a candidatar-se à presidência, pode convocar eleições antecipadas e alegar que não terminou o segundo mandato ou até alterar a Constituição. Acha que isto vai acontecer? Uma espécie de putinização da Turquia? Um novo Putin em Ankara? Sim, acho que não há muitas dúvidas se nós formos lendo e acompanhando a literatura académica e, de resto, a evolução do sistema político turco. Também na política externa da Turquia, essa identificação com o regime russo é visível. Há, de facto, essas duas alternativas que disse. Não lhe consigo dizer qual das duas será mais provável que venha a acontecer, acho que vai depender de diferentes circunstâncias, mas a verdade é que Erdogan pode conseguir essa reeleição se forem aprovadas aprovada essa convocação de eleições antecipadas com apoio de 60% dos deputados, poderia recandidatar-se, portanto, para esse terceiro mandato, ou aquilo que já foi aparecendo publicamente, que são alguns aliados políticos de Erdogan, já terem vindo sugerir da possibilidade de proporem, discutirem e colocarem à consideração emendas constitucionais para permitir uma nova candidatura de Erdogan em 2028, portanto esse é um cenário que é possível, são ambos possíveis, não sei qual será mais provável, mas são ambos possíveis e por isso este exercício prolongado do poder é absolutamente compatível com a erdoganização da Turquia e com esta deriva autocrática que a Turquia tem assistido já desde os anos 2000. Portanto, não é de esperar que Erdogan ceda ao poder de motu próprio e de forma por vontade própria. Não, de todo. Olhando para este exemplo destes últimos dias e para todo o historial que a Turquia tem de golpe de Estado, mas concretamente para este momento histórico e para o que se está a passar neste momento em Istambul e no resto do país, a Turquia está a dar um exemplo a autocratas e ditadores de que se podem sentir hoje mais impunes do que nunca para fazerem o que quiserem sem tomarem consequências e que têm à sua frente um tapete vermelho para as maiores diatribes contra o Estado de Direito e contra a liberdade. Absolutamente, e sem surpreender, porque Erdogan já tem sido exímio nesse papel ao longo dos últimos anos. Aí devemos dizer até que ele andava um bocadinho avant la lettre, não é? Portanto, repare que a Turquia, quando o AKP venceu as eleições no início dos anos 2000, 2001, 2002 e Erdogan, que tinha estado detido, assumiu a função de primeiro-ministro nessa altura, os primeiros anos da sua governação foram anos de
governar dentro do sistema, de acordo com as regras e, portanto, muitos dos países árabes, inclusivamente até no contexto da Primavera Árabe, muitos países árabes olhavam para a Turquia, que não sendo um país árabe, é um país de maioria muçulmana e, portanto, inspirava muito aquela região, como o exemplo perfeito da compatibilidade entre o modelo de democracia liberal ocidental e uma comunidade, uma sociedade maioritariamente muçulmana. E, portanto, ele foi exímio nessa orquestração, da forma como foi governando dentro das regras e da forma como utilizou a União Europeia para legitimar medidas que teriam tido um custo político insuportável se não tivesse sido dentro do quadro do processo de adesão à União Europeia, nomeadamente o enfraquecimento das Forças Armadas na Turquia. A população turca confiava, como continua a confiar, mas confiava nas Forças Armadas mais do que nas instituições políticas, daí a sua história de vários golpes de Estado na segunda metade do século XX, porque eles eram os guardiães do kemalismo e, portanto, dos princípios de ocidentalização, de secularismo, etc. Portanto, a população confiava muito nas Forças Armadas, as Forças Armadas estavam muito envolvidas, empenhadas no processo de europeização e de adesão à União Europeia, e Erdogan disse, reparem, que esta influência dos militares no sistema político é incompatível com as exigências da União Europeia, portanto nós temos que vos retirar poder. E os militares aceitaram-no porque de facto sabiam que havia aí uma incompatibilidade, como nós sabemos, nas relações civil-militares, os militares não têm direito nem legitimidade de participação política ou de interferência no sistema político, porque não são eleitos, não são accountable e não é suposto que o façam. E portanto, tal como aconteceu a este nível, várias outras medidas levaram à fragilização de várias forças dentro da sociedade turca que poderiam ter-se oposto a esta erdoganização da Turquia. Portanto, Erdogan utilizou de forma instrumental este processo, depois foi-se afastando da União Europeia, dizendo que já não era necessária esta adesão, até por força da própria crise económica na União Europeia. Dizer, nós não precisamos da Europa porque estamos economicamente até mais saudáveis e mais robustos do que os europeus, vamos seguir o nosso caminho, e esse caminho foi o da polarização crescente da sociedade. A União Europeia funcionava muito aqui como um mediador, porque é uma sociedade muito fragmentada do ponto de vista identitário, religioso, cultural, etc. Erdogan instrumentalizou essa relação, tomou essas decisões e foi se tornando crescentemente um autocrata e mostrando ao resto do mundo como é que se podia ser um ditador dentro de um sistema pretensamente democrático e como fazê-lo dentro das regras desse jogo, e agora vê o ambiente internacional de facto um bocadinho a seguir-lhe as pisadas, ou ele ao sistema, não é? Depois isto aqui é muito co-constitutivo, mutuamente constitutivo, e o sistema internacional tem dado provas de que não pune, não penaliza devidamente aqueles que violam o direito internacional e as expectativas das normas internacionais quanto à qualidade da democracia liberal. André Pereira Matos, muito obrigado por nos ter explicado como é que é possível ser um ditador no interior de uma democracia. We shall fight in the hills. We shall never surrender. Não estamos mais isolados. A solidariedade europeia não nos faltará. Diplomatas. Para terminar, no podcast Diplomatas, Teresa Sousa, redatora principal do Público, e Carlos Gaspar, investigador do IPRI, comentam semanalmente a atualidade internacional. Não perca, no novo horário, o próximo episódio, todas as quintas-feiras. Saiba mais em público.pt/podcasts. Obrigado por ouvir o P24. Voltamos segunda-feira. Tenha um bom fim de semana. O Público fica no ouvido.